Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O panorama econômico brasileiro atravessa um dos piores momentos dos anos recentes. As medidas de ajuste fiscal propostas pelo governo ainda enfrentam grandes obstáculos e a previsão de recessão parece confirmar que o cenário econômico não deve melhorar no curto prazo. O deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB paranaense, é o nosso entrevistado de hoje no Palavra Aberta. Ele vai falar sobre o momento econômico. Eu sou Regina Assunção e o programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado Rauli, o senhor que é vice-líder do seu partido e que já acompanha o Congresso há tanto tempo, com essa crise econômica, né, qual a perspectiva de haver alguma votação de ajuste fiscal ou que realmente saia dessa crise o país? Pois é, que situação, né? Chegamos, Regina. O Brasil conquistou a duras penas a abertura política, por 21 anos a ditadura, e no final da ditadura, né, do regime militar, uma brutal crise econômica. Eu fui eleito prefeito da minha cidade de Cambé em 82. Quando eu cheguei em 83, tinha 16% de desemprego, né? E crise econômica, 42 empresas quebradas. Aí veio a abertura política. Tancredo morreu, Sarney assumiu e tentou o plano cruzado 1, 2, plano verão, e não consertou a economia. Inflação alta, economia sobe, economia desce. Aí veio a primeira eleição direta com o Collor. Ele fez o plano Collor 1, plano Collor 2, não deu em nada. Economia cresce, economia desce, virou o chamado voo da galinha, né? Aí, com o impeachment do Collor, que eu estava aqui já, votei pelo impeachment dele, fui proponente do impeachment dele, veio o Plano Real, com Itamar Franco e Fernando Henrique, no Itamar. Com o Itamar veio a estabilidade econômica. Você tinha conquistado a democracia. A duras penas. A duras penas. E aí conquistamos a estabilidade com o Plano Real. Um trabalho genial de uma equipe de economistas tucanos, né? André Lara Rezende, Pércio Arida, Edmar Baixa. E eu aqui na Câmara defendendo. Já estava, né, vamos dizer assim, dentro da Câmara, eu posso me considerar um pai do Plano Real, porque ajudei bastante. Nos anos, Fernando Henrique precisou das reformas. E as reformas foram a duras penas, o pouco que se fez. Porque o PT da época era, né, parecia um ariete, né? Colocava todo mundo contra o que a gente estava votando, como se fosse. E a maior coisa que aconteceu para o trabalhador brasileiro foi a estabilidade econômica. Livrou do inimigo da inflação. Sim, porque desde o plano cruzado que teve, mas não conseguiu manter essa estabilidade. A inflação e a taxa de juros elevada são dois grandes inimigos do trabalhador. E o terceiro inimigo é a tributação da base de consumo, que hoje é a maior tributação do mundo, 53, quase 54% de carga tributária sobre quem ganha até 2 salários mínimos, e as maiores taxas de juros do mundo. E o governo estava conseguindo reduzir essas taxas de juros. Pois é. Depois, acontece que com o Lula, primeiro governo, Lula segundo e Dilma primeiro governo, 12 anos, 13 já de poder, entrando no 14º, nenhuma reforma foi feita. O Plano Real, a estabilidade econômica, pressupõe ajuste e reajuste permanente da estrutura do Estado, da economia. O que aconteceu com o governo Lula e o governo, no primeiro e segundo governo de Dilma, perderam o controle, não fizeram reforma. Estava dando certo e empurraram com a barriga. Que reformas eram essenciais, por exemplo? A tributária, a mãe das reformas, a previdenciária, né? A trabalhista, a reforma do Estado brasileiro, né? Aí vem as demais outras reformas que são necessárias para o país. E agora, né, o governo está propondo a reforma da Previdência, mas eles mesmos já dizem que não vai ser utilizado para quem está agora. Quer dizer, não vai surtir um efeito a curto prazo. Não é? Eles não têm proposta, nunca teve, essa é a verdade. Desde 2003, quando Lula assumiu, não tinha um plano de economia, uma proposta nacional. Pegou o Plano Real em andamento e tocou. Estava dando certo. É como se fosse um grande hipermercado que tivesse lá 100 mil itens estocados, cheio, né? Também, né, os estoques todos cheios.
Entrou o Lula, foi gastando, foi gastando. Quando chegou no governo, no final do governo dele, para eleger, a Dilma gastou 70% do estoque. E a Dilma gastou o resto. E agora colocou o Brasil na maior crise da história do Brasil. Agora, essas propostas de ajuste fiscal, o senhor não acha que deem para, pelo menos, controlar um pouco essa crise? Não consegue, querido. Aqui? Olha, se com todo respeito, eu estou há 25 anos aqui, sou economista, 43 anos de vida pública. Trabalho com o Estado brasileiro, município, Estado da União. Primeiro que os municípios estão quebrados, porque 90% dos municípios brasileiros dependem de transferência federal e nesses últimos 2 anos e 2 meses caíram brutalmente. Os estados pequenos estão em toda uma situação bastante difícil. A União não tem dinheiro para tocar a obra, não tem dinheiro para repassar para a saúde. As reformas propostas pelo Manteiga, depois pelo Joaquim Levy e pelo Nelson Barbosa e pela Dilma, todas elas, são reformas de meia sola, de meia boca. Não tapa o buraco do sapato furado, do ralo. É assim, o ano passado, se você entrar no Banco Central, pega o boletim de fevereiro do Banco Central, contas públicas. Estado e município são obrigados a empatar receita e despesa, porque tem a lei de responsabilidade fiscal e o programa de ajuste fiscal. Quem não assina não tem direito a repasse federal. Então é zero, déficit praticamente zero. A União gastou o ano passado, a mais do que arrecadou, 613 bilhões, 10,5% do produto interno bruto brasileiro, que é a soma de todas as riquezas do país. Já pensou? Só para você ter uma ideia, 10,5%, o déficit, são 200 anos de orçamento de uma prefeitura de 500 mil de habitantes, como é Londrina. É o déficit que ela gastou a mais do que arrecadou. Não é esses 120 bilhões de déficit primário, porque ele se esconde. Depois do déficit primário tem o nominal, o real, que é depois que você paga o juro. Que já agora vem previsto no próprio proposta orçamentária. O Brasil hoje é o país que mais paga juros no mundo. Por quê? Nós não demos o cano em ninguém. Somos exportadores de commodities, somos exportadores de comida, de minerais. Mas se reduzir agora, as chances de aumentar a inflação são grandes. Mas não estou dizendo isso, estou dizendo que isso é efeito. A causa é o governo mal gerido, o gerente vai mal, né? Quando o gerente da empresa vai mal, você troca o gerente. Nós estamos engessados. A curto prazo, o que o senhor acha que deveria ser feito? Caos, não tem o que fazer a não ser tirar a Dilma. Ela não sai, se ela saísse e renunciasse, se tivesse o impeachment, ou eleições gerais, que eu estou coletando assinatura. Já estou com 100 assinaturas, preciso de 171 assinaturas para iniciar uma emenda constitucional, uma PEC, para antecipar a eleição de 2018 dela, minha, da Câmara e do Senado, e jogar para outubro junto com o de prefeito. Essa é uma quarta alternativa. A primeira é a renúncia. Segunda é o impeachment. A terceira é o Tribunal Superior Eleitoral caçar a candidatura dela por crimes cometidos na campanha de 2014. A quarta é esta, pois tem uma quinta para o futuro, que é o presidencialismo participativo com o parlamentarismo. Mas isso nós não queremos queimar o parlamentarismo. Então, em situações adversas, qualquer país da Europa troca o governo rapidamente. Aqui você está com um governo de péssima qualidade, né? A presidente da República perdeu a credibilidade. Daí as agências de risco reduziram as notas do Brasil, das empresas brasileiras. Hoje, uma Apple vale mais do que a Bolsa, todas as empresas do Brasil na Bolsa. Tem condição isso? Se os chineses vierem aqui, que estão cheios de dinheiro, querer comprar as ações das nossas empresas, eles compram tudo a preço de banana. É grave, é gravíssimo. É o momento mais grave na vida do país. Dia 13 agora de março, deve ter aí esse movimento de rua, como tiveram outros movimentos. Se o povo não manifestar, o Congresso Nacional vai ficar nesse marasmo aqui. Ora, não adianta vir com reforminhas, tem que ter um pacto nacional. Tem que sentar trabalhadores, empresários, governadores, prefeitos, os partidos políticos na casa, profissionais liberais, igreja, falar, vamos repactuar o Brasil, vamos fazer uma reengenharia do Brasil, porque esse Brasil que está aqui não deu certo. Tanto no campo político, no campo tributário, previdenciário, trabalhista.
Tem proposta. Eu tenho proposta de reforma tributária completa. A Previdência... Várias aqui que já temos muitas né? propostas. Meu partido tem, meu candidato que perdeu a eleição tem proposta, o Aécio, né? O partido tem proposta, outros partidos também têm propostas para mudança. Muda, chega. O Brasil chegou num ponto, num labirinto, parece um sonho ruim. Tá certo, deputado Luiz Carlos Rauli. Muito obrigado por seus esclarecimentos aqui no programa. Sim. Você pode acessar esta e outras edições do Palavra Aberta no site. É câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.